Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise do edital. Agora a gente vai fazer a análise do IME, do Instituto de Matemática e Estatística. Se o seu edital ainda não foi publicado, é só aguardar um pouquinho, até o dia 5 de julho, todos os editais vão estar publicados, e você vai entender exatamente a regra do jogo, tanto da primeira fase quanto da segunda fase. A análise da primeira fase eu já fiz, está disponível aqui no nosso canal, desde o dia 25/6. Lá a gente explica direitinho como vai funcionar a primeira prova, a prova feita pela FUVEST, uma prova de múltipla escolha de 80 questões. E agora a gente vai analisar o processo da segunda etapa, que a FUVEST vai entregar para o IME, no caso aqui, 3 candidatos por vaga, que vão passar por essas regras que a gente vai ler agora, junto com você. Tudo bem? Então vamos lá. Colocando aqui na tela para vocês, aqui o anunciado aí do edital, né, a comissão de graduação do IME, né, tendo em vista o que dispõe no Estatuto e o Regimento Geral da USP, né, que regulamentam o processo seletivo de transferência para a USP, decidiu que serão aceitos a transferência externa com início no primeiro semestre de 2022, os alunos pré-selecionados na primeira etapa, ou seja, essa relação de 3:1, e que forem aprovados na segunda fase como realizado por esse instituto, que aí vai ser as regras que ele vai estabelecer aqui. Então, vão passar 3:1, e aí eles vão decidir lá no IME como vão fazer. Qual vão ser as vagas já disponíveis para você? Uma vaga para estatística, para bacharelado em estatística, uma vaga para bacharelado em matemática, 2 vagas para licenciatura em matemática no período diurno e 16 vagas para licenciatura matemática no período noturno. Pessoal, essas vagas, que tem poucas vagas para estatística, para a parte de bacharelado, mas para a parte de licenciatura, certamente a maioria vai sobrar essas vagas. Essas vagas infelizmente, elas não vão nem para a segunda fase, assim. Eu vou abrir no final dessa leitura aqui com vocês do edital, eu vou abrir umas relações candidato-vaga anteriores para vocês verem o quanto é importante estudar para essa primeira fase, que a barreira, né, fica sendo essa primeira fase. A gente vai ver isso depois. Vamos fazer a leitura aqui do edital e depois eu problematizo um pouco para vocês esses pré-requisitos de desclassificação que tem lá na primeira fase. Aqui a gente está vendo a segunda fase, tudo bem? Então vamos lá. Dos documentos necessários. Bom, enviar digitalizados os documentos originais legíveis. Essa entrega de documentos vai acontecer no dia 25 e 26, né? Que vai ser quem passar para a segunda fase, o resultado vai ser no dia 21/10, e no dia 25 e 26 do 10, vocês vão enviar esses documentos: atestado de matrícula, história escolar, cédula de identidade e, se estrangeiro, a RNE, né, que é o registro de estrangeiro aqui do Brasil. Observação, né, para os envios, né, o envio dos formulários de inscrição e o envio dos documentos serão obrigatórios para a realização da prova, ou seja, quem não enviar perde a inscrição na segunda etapa. Não serão aceitas documentações incompletas. Os documentos serão analisados pelo serviço de graduação. Caso haja alguma inconsistência, o candidato será comunicado por e-mail. Os candidatos aprovados deverão apresentar as documentações originais, né, para conferência em data futura, após o restabelecimento do atendimento presencial. A gente está falando disso do upload, assim, não vai ser nada online, não vai ser nada presencial, vai ser tudo online, em data a ser divulgada através do e-mail e da página do Instituto de Matemática. Bom, então isso aí foi entrega de documentos, que vai dizer mais para frente no edital, que vai ser a data no dia 25 e 26 de outubro, depois o resultado da primeira fase. Bom, os critérios de seleção, que é a parte mais importante desse edital. Ele divide nessas 3 carreiras, né, que é bacharelado em estatística, bacharelado em matemática e licenciatura em matemática, né? E define o programa da prova para essas 3. Bom, pessoal, vamos ler aqui no caso de estatística, bacharelado em
estatística. Serão eliminados os candidatos que não obtiverem a nota maior ou igual a 5 na prova de introdução à estatística. A classificação será baseada na nota da prova, análise do histórico escolar e entrevista caso a comissão coordenadora do curso julgue necessário. Bom, vamos ver para o conteúdo. Aí tem o conteúdo do programa, né, da disciplina Introdução à Estatística, que basicamente são noções de estatística derivativas. Tem a bibliografia aqui também referente. É interessante estudar por essa bibliografia, que é a bibliografia utilizada nessa disciplina ali do IME, tá bom? Bom, no caso de bacharelado em matemática, mesma coisa, serão eliminados os candidatos que não obtiverem nota maior ou igual a 5 na prova de cálculo diferencial integral. A classificação será baseada no desempenho nas provas da primeira e segunda fase, ou seja, a nota da primeira fase vale nesse caso aqui. Na análise do histórico escolar e entrevista, caso a comissão coordenadora julgue necessário. Então, é importante vocês verem que aqui no caso de bacharelado em matemática, a sua nota da primeira fase conta. E lá, depois a gente vai ver o critério de desempate, eu vou retornar ao edital da primeira fase, que tem um ponto que ele fala especificamente do IME. Fala do critério de desclassificação. A gente vai voltar a isso no final. Bom, aqui tem um programa, no caso, bacharelado em matemática, que é um programa, por isso que ele acaba utilizando a nota da primeira fase, porque ele é um programa de cálculo da primeira fase, basicamente, né? Bem parecido. Então, função, limite, derivada e integral, esse é o cálculo, é o programa que vai cair na sua prova. No caso de licenciatura em matemática, como é que vai funcionar? Tanto o período diurno quanto noturno, a prova é a mesma. Serão eliminados os candidatos que não obtiverem nota maior ou igual a 5. Na prova de cálculo com geometria analítica. Aí é cálculo com geometria analítica. A classificação será baseada na nota da prova, né, não considerando a nota da primeira fase, na análise do histórico escolar e entrevista caso a comissão coordenadora do curso julgue necessário. Então, esse aqui é o programa de cálculo com geometria analítica, né? Digamos assim, é o que a gente chama, um pouco também de cálculo zero ali, entrando em equações, equações da reta, né? Misturando com a parte da geometria analítica. É um pouco diferente do programa que eventualmente você estudou, teve que estudar da primeira fase, né? No caso, se você for para a licenciatura. Tudo bem? E aqui outra observação no edital, conforme o artigo 78 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, caso de empate entre candidatos à transferência, no exame o aluno USP terá preferência, mas isso não acontece, né? Isso é o que diz o regimento da USP. Cada curso poderá divulgar uma lista de espera para o caso das vagas, mas também são 2 itens que não se aplicam aí à realidade do IME, né? Vai muito pouca gente para a segunda fase, a gente vai falar disso no final da leitura do edital, então não se aplica esses 2 artigos. Bom, finalizando aqui o calendário, como a gente falou lá no início da leitura, no dia 25 e 26, né, vai ter inscrição exclusivamente online. No dia 3 de novembro, a realização da prova, então eu tenho uma prova da primeira fase no dia 3 do 10 e uma prova da segunda fase no dia 3 do 11. O que eu vejo é o seguinte, você tem que fazer uma prova da primeira fase, né? A gente vai conversar disso agora no final, e com base no gabarito que você fizer, se você sair da prova e não olhar o seu gabarito, não passar corretamente o seu gabarito para você fazer uma conferência depois, e só aguardar o resultado que vai sair no dia 21, você não tem como estudar do dia 21 até o dia 3, um pouco mais de 10 dias, na verdade, para você realizar esse seu estudo. Então, você tem que sair com sua folha aí de rascunho, com as anotações das alternativas que você assinalizou, para você conferir o gabarito oficial e ter a indicação se você foi aprovado ou não, você que vai saber falar isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso.
e para começar o seu estudo imediatamente no dia 4 de outubro, né, do dia 4 de outubro até o dia 3 de novembro, quando vai ser a sua prova da segunda fase. A prova terá duração de 2 horas e os candidatos devem se identificar exibindo uma cédula de identidade. Não serão aceitos pedidos de revisão de provas ou vistas de provas. No dia 16 de novembro, a convocação para a entrevista, a critério da comissão coordenadora do curso, será agendada entrevista para os candidatos, caso seja necessário, né? E no dia 18 e 19, então dia 16 é a convocação e no dia 18 e 19 é a entrevista, né? Somente para os candidatos que forem convocados. No dia 25 de novembro, a divulgação dos resultados, um processo bem rápido aí, em menos de 2 meses depois da primeira fase, você já sabe qual é o resultado da segunda fase também. E finalizando o nosso calendário, a gente tem aqui no dia 29 e 30 de novembro, a matrícula, né, entrega desses documentos ali na secretaria, na seção de alunos, no serviço de graduação, ok? No dia 26 e 30 de novembro, esses documentos aqui. Bom, os documentos escolares obtidos no exterior, né, em língua estrangeira, devem ser acompanhados de tradução oficial, né, e estarem vistados pela autoridade consular brasileira, a menos de casos dispensados por meio de acordos internacionais firmados com o Brasil ou previstos na Convenção da Apostila de Haia, né, de 61. Tem um apostilamento que as universidades podem fazer e toda universidade pode acessar lá e ter acesso ao programa, basicamente é isso. Mas isso a gente pode conversar mais para frente. Eu acho até interessante um tema de um vídeo especificamente sobre esse apostilamento de Haia e sobre a tradução juramentada de históricos escolares, como é que a gente pode fazer funcionar isso, mas eu sei que é para uma minoria aí, do pessoal que é estrangeiro, não fiquem bravos comigo. Bom, pessoal, tá lido o edital bem simples, né? Claramente foi um matemático que fez, né? Todo topificado ali, apenas colocando as datas, bem objetivo. Não tem muito o que vocês terem dúvidas, né? Uma das coisas que eu quero conversar agora é assim, qual é a importância da primeira fase em relação à segunda fase. Eu separei aqui alguns dados, né, de 2 anos atrás, para vocês verem o tamanho da encrenca que é a prova da primeira fase, por mais que seja uma baixa concorrência. Eu não quero assustar ninguém, porque o pessoal fica muito incomodado quando vê que tem poucos inscritos para a quantidade de vaga, e é isso que eu quero tirar vocês um pouquinho dessa zona de conforto, para que vocês não caem na pegadinha que acontece todos os anos, por mais que a gente divulgue aqui sempre, tá joia? Então vamos ali para o quadro. Bom, indo para o quadro, pessoal, eu separei aqui o manual do aluno, né, o edital, onde a gente já fez uma análise aqui, já conversou sobre isso, mas eu gostaria de salientar mais uma vez e mostrar para vocês que esse é um patamar difícil de ser alcançado, que é para as vagas de bacharelado em matemática, licenciatura em matemática, bacharelado em estatística do Instituto de Matemática e Estatística de São Paulo, serão desclassificados os candidatos que não obtiverem um mínimo de 30% dos pontos possíveis em matemática. Ou seja, daquela prova que eu tenho de 22 questões, o aluno precisa acertar 30%, 7 questões, 6 e alguma coisa, 7 pontos ele precisa fazer dos 22 pontos. Pode parecer pouco, mas eu gostaria que vocês pegassem essa prova, tentassem fazer, né? A gente luta aqui no GETUSP, os cursos, para a gente tentar atingir pelo menos um patamar de 50%, que já é um grande patamar. Bom, pessoal, eu queria mostrar esse quadro para mostrar para vocês que realmente as pessoas acabam não atingindo aquele mínimo necessário de 30% na prova e são desclassificadas, né? Então, no caso aqui, eu vou pegar o exemplo aqui de licenciatura, né? Diurno e noturno, né? No caso aqui, teve licenciatura diurno naquela época, 2 anos atrás, teve 5 vagas e teve apenas 3 inscritos. Aí a pessoa fala, poxa, eu não vou estudar, né? Tinham 5 vagas e 3 inscritos, eu já estou dentro.
é só cumprir tabela, né? Não teve nenhum ausente, né? E 3 pessoas foram convocadas para a segunda fase. Ou seja, dessas 5 pessoas, né? Apenas 2 já caíram fora, não atingiram os 30%. No caso do noturno, né? Eram 38 pessoas, 38 vagas, perdão, teve 30 pessoas inscritas e teve, no caso, um ausente. Então, foram convocadas para a segunda fase 22 pessoas, ou seja, 7 pessoas já foram desclassificadas, porque é isso, a pessoa, ela nota que tem mais vagas do que inscritos, ela relaxa no estudo, né? E para você manter, não estou falando que é fácil você atingir 30%, mas é plenamente possível. Mas se você manter, se você realizar provas, se você fizer algum estudo para isso, se você deixar de lado, aí você realmente acaba não atingindo essa pontuação e não conseguindo passar para a segunda fase. Na segunda fase, eu vou trazer outro dado interessante para vocês verem que também não é tão simples, tem esse critério mínimo de todas as carreiras de 5 pontos. Então, tem a primeira barreira para ser ultrapassada de 30%, de 7 pontos, nas provas de 22 questões, e depois tem a segunda etapa, que é passar por um processo. Então, eu vou tentar pegar os dados desse ano ou do ano passado para vocês fazerem essa análise de quantas vagas existiam e quantas pessoas efetivamente foram aprovadas, né? Porque a transferência, eu falo aqui toda hora, não tem a obrigatoriedade de fazer o preenchimento das vagas. Elas estabelecem esses critérios. Se o pessoal não passou, tudo bem. Essa vaga ela vai para portador de diploma superior e vida que segue. Não é necessariamente obrigado a preencher, como eventualmente um vestibular, né? Que tem a lista 1, 2, 3 e a nota pode ir caindo. Não, eles colocam a nota de corte a um critério estabelecido alto e não importa se houve o preenchimento ou não dessa vaga. Bom, pessoal, eu quis mostrar isso para mostrar que não adianta ter um elevado número de vagas em relação aos inscritos que você está aprovado automaticamente. Tem esses critérios, tem o critério da primeira fase, que é de 30%, então é importante, já pessoas já são eliminadas, né? Não tem, a concorrência não é seu adversário nesse caso. Depois vai ter a segunda fase, que tem essa prova de 5 pontos, né? Que é importante você sair da prova sabendo, principalmente, o gabarito de matemática, você tem que copiar ele bonitinho para saber se você atingiu os 30 pontos, para já no dia seguinte você já começar a se dedicar à prova da segunda fase, né? Então não pode aguardar o dia 21 para aí você começar o seu estudo, porque senão não vai dar tempo. E aí tem um critério que também é elevado, que é de 50% ou tirar nota 5 ou superior, que aí esse critério da prova da segunda fase é uma prova dissertativa, diferente da primeira fase. Tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da análise do edital. Fica essa ressalva aí no final de todo ano a gente fala assim, tem muita vaga, mas não é preenchido. O IME, infelizmente, não vai preencher, se somar essas 20 vagas para ele, não vão preencher nem 5 vagas dessas 20 vagas, né? Porque tem esse critério que já elimina uma galera na primeira fase, então nem é inscrito a quantidade de vagas ali, tirando aquela matemática e estatística que é 1, então, por exemplo, licenciatura noturno não vai ter 16 inscritos, e os 16, vamos supor que tivesse 16, não vão passar para a segunda fase, e também, eventualmente, vão ser eliminados, porque o cara acha que tem mais vaga do que inscrito, então, automaticamente, ele está dentro. Isso é um grande erro, a USP, ela não precisa ocupar essas vagas nesse momento, porque ela pode, por um processo de portador de diploma superior, é que fica com as vagas remanescentes da transferência externa, e é isso que acontece. Tá joia? Bom, se ficou alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, ou procura um dos canais de atendimento do GTUSP, que a gente tenta ajudar você da mesma maneira. Tá bom? Então, um grande abraço aí, espero que agora com essa regra do jogo estabelecida, os nossos alunos aí, realmente lembro de ter alguns alunos aí para o IME, que a gente estava fazendo um estudo dedicado
a matemática, que aí englobaria a primeira e segunda fase. Agora fiquem mais tranquilos aí com a divulgação desse edital e continuem estudando, tá joia? Um grande abraço, até mais.